Senhor Jesus, Senhor, tenha misericórdia de mim. Bem, irmãos, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo bíblico. Na semana passada, o André ele começou a falar sobre a Bíblia, né? E a gente viu um pouco da origem da Bíblia e a gente viu que a Bíblia é o livro mais importante do mundo, né? Dando um breve resumo, a gente viu que a Bíblia ela levou aproximadamente 1.600 anos para ser completa, né? E aproximadamente 40 homens trabalharam para que ela fosse completa, né? E o André falou que uma obra de 1.600 anos ela não pode ser feita por homem nenhum, né? Somente o Pai da Eternidade é capaz de fazer uma obra tão grande, né? E a gente pôde ver que o próprio Deus foi o autor da Bíblia. Por mais que ela tenha sido escrita por homens, o verdadeiro autor da Bíblia é o próprio Senhor, né? Isso a gente pode perceber em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Irmãos, a gente vai ler muitos versículos hoje, né? Porque não tem como falar da Bíblia sem usar a própria Bíblia. Senhor Jesus. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então aqui a gente pode ver que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, né? O sopro de Deus entrou no homem e ele pôde ser iluminado para transcrever a vontade do Senhor nas palavras. E a gente viu que nós somos privilegiados por ter a Bíblia, né? Por ter a oportunidade de ter esse instrumento maravilhoso conosco. E a gente não pode tomar esse livro como se fosse um mero livro comum de uma história que você lê, terminou de ler, bota ali na sua prateleira e anota que você leu mais um livro no ano, né? Esse é um livro mais importante para o viver cristão. E ele deve ser lido com um contato íntimo com o Senhor, né? Toda vez que a gente for à palavra, a gente precisa buscar o máximo de contato com o Senhor para que Ele possa falar conosco através desse livro, né? Então, hoje, a gente, dando continuidade ao estudo bíblico, vamos falar um pouco das funções da Bíblia. O André apresentou um pouco da origem da Bíblia, hoje a gente vai ver quais as funções da Bíblia. E a Bíblia ela tem uma função, né? Graças ao Senhor. Porque se uma coisa não tem função, ela não tem valor. Se você tem, sei lá, um papel em branco, sem nenhuma informação, você vai deixando ele de lado até que uma hora você precisa descartar, você amassa e joga fora, porque ele não tem nenhuma função, não tem nada ali de valor para você, né? Porque não tem função. Mas a Bíblia é diferente, né? A gente precisa valorizar a Bíblia. Ela precisa ter valor para a gente, porque ela tem uma função para a gente. E a função dela é muito importante. Ela tem várias funções, né? Então, que a gente possa valorizar a Bíblia, porque ela é extremamente importante para o viver cristão. Ela é uma ferramenta que o Senhor tem para poder trabalhar no homem, né? Então, uma das funções da Bíblia é dar testemunho do próprio Senhor. Vamos ler João, capítulo 5, versículo 39. Senhor Jesus. Nessa passagem de João 5, o Senhor ele fez uma cura no sábado, né? E a gente sabe que os judeus eles eram muito diligentes com as palavras, né, com as leis, e naquele momento eles procuravam testar o Senhor, né, tentar achar alguma falha, porque ele curava no sábado, ele falava que ele era filho de Deus, e os judeus achavam aquilo absurdo, né? E eles procuravam testar ali o Senhor em cima das Escrituras, em cima da letra morta, né? E o Senhor foi e falou com eles no versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então a gente viu, né, que
não basta a gente se achegar à palavra apenas como pesquisa, apenas para conhecimento. A gente precisa ir à palavra buscando o próprio Senhor, que a Bíblia ela dá o testemunho do Senhor. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que procurar encontrar o próprio Senhor. Uma outra passagem que a gente pode testificar isso está em Lucas, capítulo 24, versículo 25 e 27. Amém, Senhor Jesus. Versículo 25. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E pulando para o versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então a gente vê aqui nessa passagem, ele fala sobre a ressurreição do Senhor, né? Escrita por Lucas. O Senhor ele havia acabado de ser crucificado, ele havia morrido, e já estava no terceiro dia, né? E esses dois discípulos eles estavam a caminho de Emaús, e eles vinham conversando sobre os acontecimentos, né? E de repente o Senhor ele se encarnou e começou a andar com eles. Eles não haviam percebido que era o próprio Senhor que estava com eles. E em determinado momento o Senhor perguntou para eles: do que vocês estão conversando aí? E aí eles começaram a conversar com o Senhor sem perceber que era o Senhor. Falando: como que você pode estar em Jerusalém e não saber do que está acontecendo? E aí falou que Jesus era o Nazareno, que era o próprio Deus, que havia sido entregue para ser morto e tudo mais, e que eles acreditavam que ele ia vir reconstruir o templo, que era o Salvador e tudo mais. E aí o Senhor deu essa palavra de advertência para eles, né? Ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. E aí o próprio Senhor começou a contar para eles as profecias que existiam, né? Que na época a Bíblia para eles eram o Velho Testamento. E no Velho Testamento já vinha falando tudo o que ia acontecer e realmente tinha acontecido. Então, nessa passagem, a gente pode ver que a Bíblia ela dá o testemunho do próprio Senhor. Uma outra função da Bíblia é tornar o homem sábio para a salvação. Com o pecado de Adão, todo homem pecou e ele foi predestinado para a perdição eterna. Isso gerou no homem a necessidade da salvação. Mas o homem, por si só, ele não é sábio para procurar essa salvação. E a gente vê que não é por meio de obras humanas que a gente alcança a salvação. A gente vê pelo mundo muitas pessoas que não têm o conhecimento, não creram no Senhor, né, são ignorantes da palavra, que elas são pessoas extremamente boas, pessoas com caráter excelente, pessoas cheias de ética, que fazem caridade, que são bondosas, mas isso, no próprio ser natural, não é o suficiente para a salvação. A única pessoa que é capaz de dar a salvação para o homem é o Senhor. E o homem precisa da sabedoria de Deus para alcançar a salvação, né? Vamos voltar para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Nesse versículo, Paulo ele está passando a palavra para Timóteo, né? E ele diz, vou ler o 14 também para contextualizar: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de que o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a gente vê que o homem ele se torna sábio para a salvação através da palavra, através das Escrituras, né? E a gente pode ler também Romanos, capítulo 1, versículo 16. Amém, Senhor Jesus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego. Então aqui a gente vê que a palavra ela nos torna sábio para a salvação e através dela a gente crê no Senhor e obtém a salvação eterna. Né? Graças ao Senhor por esse livro maravilhoso. Uma outra função da Bíblia, irmãos, vão acompanhando aí que no final a gente vai fazer um resumo dessas funções que que eu tenho apresentado aqui. Então, uma outra função da Bíblia é alimentar o homem espiritualmente. Alimento, ele é crucial para a vida, né? Se você não se alimenta, você vai morrer, né? O homem ele consegue sobreviver aproximadamente 50 dias sem comer, dependendo da idade, do porte físico, se ele tem doença ou não, mas em média 50 dias é um tempo que o homem consegue viver sem comer. Mas se ele não comer, ele vai morrer. E espiritualmente, o homem também é assim. Se você não se alimenta espiritualmente, você vai acabar morrendo, né? E a gente vê que se alimentar é tão crucial que o próprio Senhor Jesus ele foi tentado, né? Quando ele estava no deserto, Satanás chegou para ele, depois de 40 dias de jejum, Satanás chegou para ele e falou, ó, já que você é filho de Deus, por que você não pega essa pedra e transforma ela em pão? E aí o Senhor falou uma palavra para ele. Vamos ler também, aproveitar esse livro maravilhoso. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Senhor Jesus. Amém. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Graças ao Senhor. Diferente do alimento físico, a palavra do Senhor ela nunca é demais para o homem. A gente tem aí pessoas que têm intolerância a glúten, intolerância à lactose, intolerância a outras substâncias, né, outros componentes, e eles têm que se privar de comer certas coisas. Ou então, se comer muito de certa coisa, tudo em excesso faz mal, né? Mas com a palavra de Deus é diferente, irmão. A palavra de Deus você pode comer em excesso que ela não vai te fazer mal. Pelo contrário, você só vai crescer e amadurecer, né? A gente pode ler também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Senhor Jesus. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém. Aqui a gente pode, esse termo, o genuíno leite espiritual, ele também pode ser traduzido para leite sem dolo da palavra. Ou seja, é o leite puro, sem suplemento nenhum. Esse leite, sem dolo da palavra, ele é crucial para o crescimento, né, para o amadurecimento. A gente começa com leite, depois vai passando para o alimento mais sólido, mas tanto o leite quanto o alimento sólido, ele é a palavra do Senhor. Então a gente não pode ficar sem comer essa palavra para que a gente possa crescer e amadurecer. Né? Amém. Uma outra função da Bíblia, já estou na quarta função, né? É habilitar o homem de Deus para toda boa obra. Vamos ler Romanos, capítulo 15, versículo 4. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Vamos agora voltar para 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Senhor Jesus.
Amém. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a gente consegue ver que o Senhor, ele tem a Bíblia, ele tem a sua palavra como uma ferramenta para trabalhar no homem. E se a gente quiser, e eu acredito que todos queiram, agradar a Deus e ser útil ao Senhor na sua obra, a gente precisa permitir que o Senhor trabalhe em nós. E como que a gente permite que o Senhor trabalhe em nós? Desfrutando da palavra. Porque como a gente leu aqui, só a palavra é a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Então, o homem, para ele servir a Deus e ser útil a Deus, ele precisa ter um caráter moldado. E a palavra é a ferramenta que o Senhor usa para trabalhar no homem e moldar o seu caráter para cumprir a obra de Deus. Uma outra função da Bíblia é iluminar o homem. Historicamente, a gente sabe que houve uma era de aproximadamente 1000 anos no passado que a Igreja Católica ela escondeu, ela privou os homens de ter acesso à Bíblia, né? E nos livros de história, essa era foi denominada a Era das Trevas. Por quê? Porque sem a Bíblia, sem a luz da palavra, a gente está nas trevas, né? Tem um filme, o Livro de Eli. A gente percebe, né, que no cenário daquele filme, o mundo está em completo caos. As pessoas estão perdidas, estão procurando um rumo, procurando alguém para seguir. E determinado grupo, naquele filme, ele está em busca de um livro que, se ele tiver aquele livro, ele vai ter o poder sobre todas as coisas, ele vai poder controlar as pessoas. E esse livro, ele é a Bíblia. Então, a gente consegue identificar que, sem a Bíblia, o mundo se torna um caos, se torna trevas. Então, a gente precisa da Bíblia como nossa luz, né? Como nosso guia, como nossa orientação. Senhor Jesus. Vamos ler mais um versículo, irmãos. Salmos 119, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não, irmãos, não é o versículo 5. Isso. Não, não é o 10. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, o versículo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Isso, 105, amém, irmã? Isso aí, 19, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém. Aqui a gente pode ver que a luz ela é crucial, né, para a nossa vida. Amém. Alguém aqui já tentou andar no escuro? Não dá, né? A gente fica desnorteado, sem guia. Às vezes a gente acorda de madrugada querendo ir no banheiro e, para não sair acendendo a luz, a gente tenta andar, né? E volta e meia dá uma topada em alguma coisa, se largou alguma coisa no chão, tropeça, porque você não consegue enxergar onde você está colocando os seus pés. E a Bíblia, a palavra do Senhor, ela tem essa função, né, de nos guiar, de nos orientar. Vamos ler outro versículo para finalizar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração.
Irmãos, esse versículo ele é maravilhoso, né? E ele fala muito bem sobre os dias atuais, né? Os irmãos têm falado sobre a estrela alva, né? Que é a volta do Senhor e que aqui ela tá próxima. Mas infelizmente hoje a gente ainda vive numa era tenebrosa, né? A gente está vivendo períodos de trevas, de noite. Esse mundo hoje, se a gente parar para ver, ele está completamente perdido e ele está tentando puxar o homem para as trevas, né? Mas a gente que tem acesso à palavra, a gente sabe que a volta do Senhor está próxima. Então a gente precisa usar a palavra para que o Senhor possa nos iluminar como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, que é a realidade que a gente está vivendo hoje, e que a gente possa ser iluminado pela palavra, nos arrepender, buscar crescimento até a volta do Senhor, né? Amém. Para finalizar, eu vou ler o último parágrafo desse capítulo aqui, para dar um breve resumo do nosso estudo bíblico de hoje. Amados, devemos orar para que, sempre que formos ler a Bíblia, possamos ir primeiramente ao Senhor Jesus para ter vida, ganhar sabedoria para a salvação, tomar essa refeição com alegria, para que possamos crescer saudáveis e habilitados para a boa obra de Deus, além de sermos iluminados no nosso dia a dia. Graças ao Senhor pela Bíblia, essa ferramenta que a gente pode usar para orientar os nossos dias, né? Jesus é o Senhor.